tudo bem? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de design. Inicio nossa aula hoje, tá? Mostrando esse modelo de pintura abstrata, tá? Que eu construí, tá? Gostaria de mostrar para vocês apenas como exemplo de como é que você pode misturar tecido, textura, misturar curvas com linhas, né? Mesclar rosto, mesclar textura, fica bem legal, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês essa montagem no sentido de reforçar que é possível fazer uma coisa cubista bem bonita, uma coisa cubista que mistura com surrealismo, que mistura com curvas, né? O meu objetivo aqui foi pegar uma parte de um rosto, misturar com tecido, né? Misturar com recorte, com um objetivo muito claro de fazer não só um conjunto de recortes cubistas, mas fazer um conjunto de recortes oníricos, tá? Oníricos que é o que? Sonhados, tá certo? E refere ao mundo dos sonhos, né? Ao mesmo tempo que você tem um rosto olhando para cima, meio perdido, ela está sob um conjunto de texturas que de algum modo esconde todo um lado que é da pessoa, né? Então existe um misto de vigília, um misto de o fato da pessoa estar acordada com o fato da pessoa estar dormindo, né? E é bem legal essa mistura aqui. E aí eu usei algumas camadas, usei texturas as mais variadas e eu gostaria de iniciar nossa aula então com esse pôster bem legal. Criei uma camada, a camada da mulher, a camada dos tecidos implicados, a camada das texturas, cada detalhe é uma imagem diferente, tá certo? Ó, se vocês forem observar, nós temos uma imagem diferente, olha aqui, ó, certo? Ó, aqui a gente já tem mais uns detalhes interessantes, não é? Você pode ir mobilizando isso para criar fissuras dentro do rosto da mulher, recortes onde ela sai de dentro das sombras, não é? E é bem legal, o jogo de sombra, de claro e escuro é bacana nos traços cubistas, né? E nos traços surrealistas, você pode misturar as duas coisas. Tem máscaras aqui que eu criei, ó, tem o tecido em cima tem uma textura, um desenho, tá? Que eu fiz, que é bem legal, que fica bem interessante. Isso aqui pode ser duplicado várias vezes, né? E a partir disso você pode ir construindo formas mais alternativas, tá certo? Uma outra coisa interessante que você pode observar que é o seguinte, você aplica fundos, aplica texturas e sobre o rosto da pessoa, né? E você pode extrair efeitos os mais variados. O que eu peguei? Eu peguei uma foto da natureza, tá? Essa foto aqui, ó, normal, certo? Vocês estão observando? E ao fazer isso, o que eu fiz? Eu simplesmente mandei aplicar um efeito chamado efeito de luz indireta, tá? E aí ficou uma textura sobre o rosto da mulher. Mas assim, de qualquer forma, eu gostaria só de exemplificar para que vocês pudessem observar mais ou menos como é que fica o efeito aqui, tá? Outra coisa que eu gostaria de mostrar antes de falar propriamente do conteúdo da nossa aula de hoje é o seguinte, eu não tinha mostrado para vocês como é que tinha ficado o resultado final das bebês, né, do fundo. Está aqui o resultado com o fundo abstrato, psicodélico, um pouco de brilho atrás, com cores avioletadas para poder dar bastante destaque para elas, né? Quanto mais você desfoca o fundo, quanto mais você deixa em primeiro plano o que está na frente, o rosto, mais você deixa nítido o rosto das crianças, o rosto das bebês, tá? Essa coisa de trabalho com rostos, ele é extremamente importante. De qualquer forma, tudo isso aqui que eu estou mostrando é só a título de curiosidade. O que é realmente importante para a nossa aula de hoje, tá certo, gente? Nós vamos continuar falando, tá certo? Do flip snack, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente pode usar o flip snack para entender estruturas básicas de organização de elementos do design, tá certo? O que é a organização básica de elementos do design? Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, você pega aqui um catálogo, pega um cardápio de elementos, né? Com elementos que falam de preços e assim por diante, né? E aí o que você vai fazer? Você vai ver como é que está o alinhamento, tá? Você vai observar como é que os elementos estão organizados, como um texto está alinhado com o outro, né? Como a imagem está articulada com o texto, como outras cores são usadas. E aí você tem uma maneira de fazer isso,
de estudar cada uma dessas composições. Como é que você faz? Você vai aqui, tá, gente? Você vai nas seções que estão disponibilizadas aqui. Seção de revista, seção de catálogo, seção de brochura, seção de apresentação, seção de guias, álbuns de fotografia. Aí você vai fazer o quê? Você vai exportar esse elemento, colocar dentro de um programa e começar a fazer alguns ajustes, algumas montagens para ver como é que ficou, como é que a pessoa organizou esses elementos, tá certo? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um cartaz de tecnologia, tá certo? Vamos ver um que fica bem legal aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Eu posso pegar um layout como esse aqui, ó, bem bonito, né? E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse elemento, tá certo? Eu posso aumentar esse elemento, jogar para dentro de algum programa e começar a criar linhas abstratas, tá certo? Linhas abstratas que permitem você entender como é que a pessoa organizou aquele material. Quando você faz isso, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo a possibilidade, tá certo, gente, de ver como é que as pessoas organizam as suas obras, tá? Ver como é que os designers organizam as suas obras, tá? E ao fazer isso, se torna possível, tá certo? Você distribuir elementos os mais diversos, tá certo? Distribuir elementos para entender como é que funcionou a organização do material, tá? E aí o que eu indico você fazer? Por exemplo, você faz um print aqui, né? Aí você pode, por exemplo, ficar só com essa parte aqui. Isso aqui é o Illustrator. Abrir o Illustrator, você pode ficar só com uma parte da obra que você viu. No caso, é uma revista que tem a ver com tecnologia, não é? E aí o que você vai fazer? Olha só que legal. Você consegue observar logo de cara aqui como é que os textos estão organizados na distribuição das informações, tá certo? Você consegue entender a lógica de distribuição de informações e imagens para você ver como é que as pessoas organizaram as obras de arte, ó, certo? Você consegue fazer esse vínculo. E aí, ao fazer isso, você consegue dar de conta da maneira como a pessoa procurou organizar, certo? O que é que nós devemos fazer no primeiro momento, então, gente? Nós devemos sempre, na hora de criar o material, para a gente entender uma organização do material, construir aquilo que a gente chama de linhas guia, tá certo? O que são as linhas guia? São linhas abstratas retas, conforme essa aí que vocês estão vendo, ó, que permitem, tá certo? Você entender os alinhamentos entre imagem e texto, tá certo? Dentro de uma revistinha, por exemplo, tá certo? Isso aqui é um exemplo claro. No cardápio serve também, no caso de cardápio. Vamos traçando linhas abstratas para ver como é que a pessoa vai organizando, ó. E essas linhas guias aqui permitem você entender o que a pessoa alinhou com o que para compor seu material. Isso te dá parâmetro de organização visual, entenderam? Isso aqui é que é legal. Só nessa parte aqui de cima, vamos nos focar nessa parte aqui de cima, tá? O que nós temos? Eu tracei algumas linhas guias aqui, verticais, para a gente entender como é que o texto foi organizado com a imagem, tá certo? Ó, você consegue observar que apesar de, por exemplo, ter um vazado aqui em cima do braço, tá certo? Você tem um alinhamento entre o braço e o texto, ó. Lá onde começa o braço, também está começando o texto, tem uma linha reta. Aqui também, apesar de estar vazando um pouquinho a imagem, não sei se vocês conseguem observar, né? Acho que sim. Você vê que a imagem do robozinho de baixo também está alinhado com o texto, tá certo? Você tem então duas colunas aqui que aparentemente eram invisíveis. E ao mesmo tempo você tem o alinhamento entre o texto, aqui no canto esquerdo, né? Entre o texto, né? A marca, Akel, e o robozinho de baixo, né? Não é legal isso? Já aqui embaixo você tem uma continuação dos elementos. E aí isso aqui você não precisa se focar, você fica só nessa parte de cima aqui que eu estou mostrando, tá certo? Aí vamos supor que você queira ver mais ou menos a organização de uma outra composição visual. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar todas as linhas guias, você vai deletar essas linhas guias para saber mais ou menos como é que a pessoa organizou, tá? Vamos supor que você queira pegar aqui
a capa, tá certo? Eu vou pegar numa resolução mais alta para ficar melhor para vocês observarem. Você manda criar aqui, ó, numa resolução bem alta, dá o zoom in e puxa só a capa e faz o print dessa capa no Illustrator, por exemplo, tá certo? Vamos pegar aqui. O que eu faço? Eu vou primeiramente selecionar só a parte da capa, né? E aí eu vou tirar todos os outros elementos que eu não quero, né? Quando eu faço isso, tá certo? Eu crio uma máscara de recorte. Eu vou selecionar o quadrado que eu vou fazer um quadrado aqui por cima, já está feito, tá certo? Um quadrado, tá bom? Vou selecionar a imagem de fundo e vou criar uma máscara de recorte. Ao criar uma máscara de recorte, ele vai ficar só com a parte que eu quero. Como é que eu faço isso? Eu criei um quadrado, né, por cima e selecionei o de trás. Aí ao fazer isso, eu mandei clicar na opção criar máscara de recorte. Ele criou automaticamente. Aí aqui a gente pode ver como é que ficou esse elemento visual aqui. Por quê? A gente entendendo como é que são organizados os elementos visuais de cada parte, você consegue ter parâmetros para organização, tá certo? Dos seus próprios materiais. Olha no caso dessa capa de revista. Vamos ver esse exemplo aqui. Primeiro vamos traçar, como sempre, como eu tinha recomendado, a linha guia, tá certo? Vamos lá, passar uma linha guia aqui, ó. Tá aqui a nossa linha guia. Vamos ver, ó. Você observa que existe entre os textos da esquerda existe um alinhamento perfeito, não é? Aqui, certo? Nós temos um outro alinhamento perfeito, tá certo? Nos textos de baixo, tá? O C ele corta, então não precisa ver alinhamento nenhum. Você não vai conseguir identificar alinhamento nenhum. Do mesmo jeito, você consegue observar que existe uma diagonal aqui, ó. Existe uma diagonal que liga as informações textuais ao título da revista. E aí você consegue também identificar isso. Esse primeiro momento que você tem que fazer, tá certo, gente? É tentar se esforçar para compreender, certo? O funcionamento das organizações dos elementos visuais, para que você possa construir os seus anúncios, para que você possa construir as suas revistas, os seus cartazes. Aí sim dá certinho. Aí, logo depois que você fizer isso, o que eu recomendo você fazer, tá certo? Você pode traçar linhas, tá certo? Explicativas, tá certo? Para dizer a função de cada como é que está organizado, tá certo? Cada parte dessa, tá certo? Você pode, por exemplo, vir aqui, ó, traçar uma linha aqui, ó, e dizer, os textos estão alinhados, certo? Porque as linhas estão brancas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pintar a linha aqui no cantinho direito, no cantinho esquerdo, e aí vai ver o traço, ó. Você consegue ver aqui, ó, os traços de altura do seu texto. E aí ao lado você pode criar um quadrado, tá certo? Já com o texto, com a caixinha de texto, especificando, tá certo? Que tipo de alinhamento você tem, certo? Como é que eu crio a caixa de texto? Eu seguro, certo? O texto, arrasto. Aí ao fazer isso eu tenho essa caixa de texto. Aí o que eu começo a fazer para entender como é que está organizado isso aqui? Eu começo a escrever as informações que eu estou vendo, tá certo? Como é que a informação específica desse texto aqui do canto direito, tá certo? Aí você pode vir aqui, ó, certo? Começar a colocar as informações, tá? Para você ver como é que está organizando. Tanto os títulos das matérias, quanto os subtemas estão alinhados à direita, certo? Apesar do contraste entre as informações principais e secundárias,
nós conseguimos perceber um alinhamento perfeito no canto direito dos textos, certo? Dos textos. Pronto. Eu estou falando aqui só, tá certo, gente? Eu estou falando só desse texto aqui do canto direito, tá certo? E aí eu posso ir puxando umas linhazinhas e fazendo as articulações para observar como é que houve a tentativa de compreensão do material, tá certo? Como é que o material está organizado, como é que eu posso compreender a partir das diretrizes. Aí eu já tenho uma organização mínima, tá certo? E aí fica bem legal. Aí ele está carregando aqui. Pronto, eu criei contornos para o texto. Pronto, ó. Aí quando eu tiro aqui, ó, eu já consigo ter uma organização básica o entendimento básico dos elementos que estão no canto direito. Eu já não preciso mais das linhas guias, porque eu compreendi que existe um alinhamento entre os elementos do canto direito ali, e existe um alinhamento também nos outros elementos. Aí o que a gente vai fazendo? A gente vai traçando formas de organização do material, para a gente ver como é que foi organizado. Quando a gente faz esse tipo de estudo, tá certo, gente? A gente consegue ter a clareza, tá certo? De como é que ele foi montado, tá certo? Quando você quiser fazer isso no canto esquerdo do material, aí você faz também, sem problema. Aí você simplesmente recria as linhas ou duplica elas, tá certo? Duplica elas. Aí você tem como fazer a mesma coisa, só que do canto superior esquerdo. Nós temos ali no canto inferior direito, né? E aí eu posso selecionar isso aqui, diminuir o tamanho, né? Onde é que eu fiz isso? Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso usando pontilhado, tá certo? E fiz isso usando as linhas, tá certo? E aí, ao fazer isso, eu posso compor o texto, tá certo? Ao fazer isso, eu posso compor um outro texto alternativo, ou então pegar a mesma caixa de texto que eu tinha colocado ali, tá? E criar um texto por cima, sem problema. Eu posso colocar a informação aqui vermelha, tá certo? Para dar um destaque maior. E aqui também eu posso colocar a informação em vermelho para dar um destaque maior, tá certo? Ou acinzentado. O importante é você saber selecionar os elementos para entender a ordem das coisas, tá certo? E aí, ao entender a ordem das coisas, você começa a entender mais ou menos um parâmetro que você pode usar para construir, por exemplo, a capa do seu anúncio de revista, né? Que fica bem legal, né? A capa do seu catálogo, a capa do seu álbum, né? E aí você tem como checar isso. Aí aqui, o que nós observamos? Nós vemos a informação de que o alinhamento que estava no canto direito lá é diferente do alinhamento que está aqui no canto esquerdo. Então nós vamos já, nesse caso, seguir outras informações, certo? Seguir outras informações. E aí, nesse caso, nós vamos escrever um outro texto, tá certo? Escrever um outro texto. E aí como é que você vai fazer? Ou você escreve por cima, ou você cria novamente uma outra caixinha de texto com as informações necessárias, né? Alinhamento justificado, que é o alinhamento que fica aqui, ó, quando você vem aqui parágrafo, aqui em cima, no Illustrator, por exemplo, ou em outro programa que te permite escrever, você tem vários alinhamentos possíveis, tá certo? Eu recomendo que você fique com esse alinhamento aqui, justificado. Sempre que você for estudar como a composição está construída, tá certo? O que nós estamos fazendo aqui é estudos de materiais gráficos para você construir o seu material gráfico. Esse é o tema da nossa aula de hoje. O nosso objetivo é esse, tá certo? Para que a gente possa complementar algumas coisas do que nós vimos na aula passada, tá certo? E aí nós vamos escrever outras informações, né? O texto ao canto direito, tá? Ao canto esquerdo da capa da revista apresenta alinhamento à esquerda, o que
permite a integração de todos os elementos escritos, apesar do contraste entre as informações principais e as informações secundárias. Joia? Então, aí você vai lá, né, pinta de vermelho para fazer o destaque, dizer que isso aqui não é parte da revista, não é parte da obra. Se você quiser botar em negrito, colocar no outro formato, você pode. Onde é que você vai fazer isso? Você vai, aqui nós temos o tipo de fonte, né, Myriad, nós temos aqui caractere e nós temos aqui no canto direito regular, como é que está a fonte, né? Aí você vem aqui em caractere e aí vai lançar uma caixinha de elementos que você pode usar também para diagramar. Isso aqui é no caso do Illustrator, né? Eu aproveito para mostrar para vocês aqui o Illustrator, tá? Como elemento que nos ajuda a compor vários gráficos de entendimento de revista. O que nós temos aqui então, gente? Nós temos duas informações diferentes, não é? Sobre a revista até o momento. E é assim que a gente vai compreendendo o formato de cada, como os elementos, na ordem deles, apesar de estarem dentro de uma harmonia só, eles podem ser isolados, né, analiticamente, né, você pode analisar de um modo isolado, e ao fazer isso, você consegue ter uma compreensão de conjunto do material. Qual foi a informação que eu botei aqui no canto direito, tá? A informação que eu botei no canto direito foi: tanto os títulos das matérias quanto os subtemas estão alinhados à direita, aqui no canto direito, né? Apesar do contraste entre as informações principais e secundárias, nós conseguimos perceber um alinhamento perfeito no canto direito dos textos, tá certo? E aí, o que a gente consegue perceber? É que a mesma informação pode ser colocada aqui, do outro lado, certo? Só que invertida, tá bom? Invertida. E aí nós temos mais ou menos um modo de como é que a pessoa organizou os materiais textuais secundários. Porque o que é material principal aqui? O material principal é o título, tá certo? O material principal é o título. Como é que a gente vai ver como é que o título foi colocado? A gente vai colocar outro conjunto de informações sobre o título, certo? Nesse materialzinho, tá certo? E aí, ao fazer isso, a gente consegue ter outro conjunto de informações. Vamos lá, colocar. Eu estou criando linhas abstratas aqui para entendimento. Tá? Essas linhas são desenhadas pela canetinha ou por outro tipo de maneira, como é o caso da linha reta, que é essa aqui. A linha reta é a ferramenta segmento de linha, né? E eu já, ao mesmo tempo que eu estou explicando isso aqui, vocês já vão entendendo mais ou menos algumas ferramentinhas do Illustrator que nos ajudam a criar formas gráficas, tá certo? Como é o caso da caneta, certo? E você tem outras ferramentas conforme eu tinha indicado nos programas online alternativos, tá? Caso eu queira duplicar só uma dessas formas aqui para ficar idêntico, ó, eu posso fazer aqui, ó, e aí eu já deixo diferenciado aqui no cantinho, ó. Aí nós já vamos ter um outro tipo de organização, tá? Eu vou pegar esse texto aqui, ó, vou duplicar e vou passar outra informação aqui sobre como é que funciona, tá? Como é que está distribuído o layout da revista, tá? E aí como é que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do texto e vou escrever. O texto, ao invés de botar o texto, né, eu vou começar o título da revista, certo? Está apresentado de modo alternativo, né, dentro do plano de conjunto do material impresso. Na capa, conseguimos observar que o título está com outra fonte e com tamanho alongado. Está apresentado no alinhamento
centralizado, certo? Pronto. Ou seja, no centro nós temos um elemento principal centralizado, que é o título da revista, certo? No canto direito, nós temos o texto organizado, tá? Um texto organizado de uma outra maneira, não é verdade? Alinhado à direita. No canto esquerdo, nós temos o texto organizado de uma outra maneira também, alinhado à esquerda, não é isso? Você poderia ter os alinhamentos inversos. E aí o que é interessante? É que você pode construir, na verdade, uma tabela de informações aqui super bacanas, tá certo? E ligar os pontos, tá certo? Ligar os pontos, e ao ligar os pontos, certo? Você consegue trazer mais elementos alternativos, né? Ó, a gente pode fazer na ligação dos pontos, e ao fazer a ligação dos pontos nessa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta caneta, você vai observando o conjunto de informações. Aqui eu estou fazendo só ligações de informações, né? Como se eu estivesse fazendo um vínculo de uma coisa com a outra. E ao fazer isso, eu tenho um plano de conjunto das informações, não é legal? E aí o que eu posso fazer também? Eu posso criar diagonais, tá certo? Posso criar diagonais aqui, ó, para mostrar como é que a figura usada, né? O desenho usado, ele está no material também, tá certo? Aí eu vou ter, é só pintar as linhas aqui, tá certo? Que aí dá certo, tá? É só pintar as linhas que dá certo, que aí ele já fica com as cores automáticas. Quando você desenha as linhas, tá certo? É sempre importante você pintar ela, porque geralmente ela pode vir na cor branca. Pronto, ó, tá vendo? Ó? E aí o que você faz depois? O que você acabou de fazer? Você acabou de fazer um esquema de organização do seu material, tá certo? O seu material. Você puxa aqui, ó. Isso aqui você tem mais ou menos uma grade de composição, então, dessa obra visual, tá certo? Ó. Olha só que legal. Você pode escrever aqui, ó, tá? Desenho. Tá bem pequenininho, mas eu vou aumentar agora para você e colocar lá aqui no centro, certo? Invertido. E aí você vai ter todas as informações do material, certo? É assim que a gente faz uma esquematização mais ou menos geral de como é que funciona a sua obra visual, tá certo? E aí, ao entender isso, é que você consegue ter mais ou menos um parâmetro de conjunto, tá certo? Olha só que legal, tá? Desenho, ó. Pronto. Aí você também coloca na cor vermelha. E ao colocar na cor vermelha, você já tem também um destaque, certo? Como é que você inverte aqui, ó? Toda vida no Illustrator, você vem aqui na borda, ó, você pode torcer o texto para a direita, para a esquerda, que dá tudo certo, tá bom? Aí ele inverte. Você também pode fazer outros efeitos para colocar o texto, né? Pode ajustar o texto ao caminho, mas eu não quero fazer isso agora. Eu quero simplesmente só deixar essas informações disponíveis aqui para você sobre a composição gráfica do material, que dá tudo certo, tá? Aí você consegue ter o recurso necessário, tá? Para entender como é que se diagrama, por exemplo, uma capa de revista. Cada capa de revista vai estar com um formato diferente, tá certo? Mas o que é importante é você entender que cada capa de revista, para ser feita, foi feita de acordo com uma lógica muito específica, tá? Esse aqui era o exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Olha que legal, né? Isso aqui é mais ou menos o esquema gráfico, tá? Elementos montados à direita, elementos montados à esquerda, elementos montados ao centro, né? Que é o título. E aí você tem esse plano de conjunto. Se você quiser, tá certo? Ainda deixar um pouco mais organizado, tá certo? O que você vai fazer? Você vai criar um quadrado aqui. Você pode criar para estudar o seu material visual. Você pode criar um quadrado aqui para fechar o campo, tá certo? Para fechar o campo de organização da sua revista, certo? E ao fazer isso, colocar numa cor vistosa, tá certo? Com um traçado maior. Como é que você aumenta o traçado aqui, ó? Certo? Bem aqui na parte de traçado. Aí você tem um contorno maior. O quadrado está desenhado aqui, mas ele ainda não tinha sido pintado. Vamos pintar. Eu tinha tentado pintar, não tinha pintado. Pronto, ficou pronto aqui, ó. Seu material organizado, tá certo? E aí você tem como organizar
também os tipos de traçado que você quer para ficar na moldura do seu estudo, tá certo? E aí, de acordo com esses elementos que você vai colocando aqui, vai ficando com um traçado diferente. Tem vários traçados diferentes que você pode usar, tá certo? E aí dá tudo certo, certo? Aí aqui nós temos mais ou menos a comparação entre a revista, certo? A capa da revista e a maneira como o designer provavelmente pensou, certo? A capa da sua revista, tá certo? E aí você tem um esquema alternativo de organização e disposição de elementos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira disposição aqui. E que na próxima sessão nós continuamos a fazer esse tipo de avaliação, tendo em vista que é bom você entender analiticamente como é que os elementos estão organizados e apenas em seguida, tá certo? Você começar a construir o seu material. Você tem esse primeiro formato aqui, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima sessão.